Estamos de volta com a última parte do Boa Noite Rio Branco desta terça-feira, 15 de dezembro de 2015. Isso mesmo, agora com apoio do Supermercados Araújo, tem sempre uma loja pertinho de você, do Araújo Mix, também do restaurante Saúde e Vida, restaurante vegetariano, na rua Guilmar Santos, no Bosque, próximo à Igreja Batista. Tá? Um bom dia especial para minha amiga Fran Teles, que é a proprietária do restaurante. Ela optou por vender saúde e qualidade de vida a seus clientes e amigos. Tem coisa melhor do que isso, né? Vai lá, aberto diariamente a partir das 11 da manhã, ok? São 3 ambientes para você, todos climatizados, claro e evidente. Eu converso agora com a presidente da Fundação Elias Mansur, né? Fundação Elias Mansur, a FEM, Carla Martins. Seja bem-vinda, presidente. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem com Prazer você. recebê-lo aqui no programa. Prazer estar aqui, agradecida por esse espaço. Presidente, parece que foi ontem, mas já são 12 anos, né, do prêmio. Sim, do Floresta em Dia. São 12 anos e nesses 12 anos foram 30 agraciados, 3 a cada 10 anos, e em 2 edições especiais, nos 25 e nos 30 anos, 25 pessoas, e nos 30 agraciados, quer dizer, são 95. O mais importante de tudo isso não é apenas o prêmio em dinheiro, é o reconhecimento, fica lá. O dinheiro você gasta, não, né? Até porque o prêmio em dinheiro, esse estímulo, ele só vai para a associação comunitária. Isso. E esse ano foi uma reflexão da comissão que esse prêmio se converteu em viagem. De intercâmbio para a iniciativa comunitária, que é a Catar, para que ela possa visitar uma iniciativa que tem um trabalho semelhante, possa fazer um intercâmbio, que isso fomente o seu trabalho. Como você bem falou, o dinheiro se gasta, mas a experiência e a vivência é possivelmente algo que reflita no trabalho que a entidade desenvolve. Essa troca, esse intercâmbio é fundamental. Quando você vai em uma viagem dessa aí, você não volta o mesmo. Né? Não, ninguém volta. Aprendeu, ensinou alguma coisa também. Né? Exato, você consegue fazer uma reflexão do seu trabalho sob outra ótica, o que é muito importante, e ao mesmo tempo você consegue aprender mais. Sem dúvida você cria uma tolerância maior para o aprendizado, aprende com o outro. E isso é algo que é muito importante nos dias de hoje, principalmente com projetos que têm iniciativas ou ações que elas são muito específicas, né? São essas ações que são determinantes, mas estão dentro aí de um paradigma, de uma agenda mais alternativa, que hoje tem se convertido em uma agenda que não só alternativa, mas uma agenda propositiva e necessária. Presidente, mudou alguma coisa no que se refere aos quesitos exigidos, tanto para a entidade quanto para a pessoa física? Na verdade, no que o prêmio pensa, né? São pessoas, entidades, ações que vão ao encontro de um pensamento do Chico Mendes, né? Inicialmente, claro, se pensava que muito seria dentro da própria floresta em si, em loco. Depois, fomos refletindo que muitas pessoas ou muitas iniciativas em diversos lugares, e às vezes não diretamente com isso, mas que mudam sua realidade, vão ao encontro daquilo que o Chico pensava. Então, por exemplo, a ideia de se premiar o designer ou a moda, como foi esse ano, com relação ao tênis da Vert ou ao designer do trabalho feito com Zia Wanawá pelo Marcelo Rosenbaum, mostra que esse pensamento também se contemporaneizou. A sociedade faz outra reflexão também, e isso se converte em novos paradigmas para um prêmio como esse. Ele não muda, mas o tempo muda, que nem eu falei hoje, pensando e refletindo. O prêmio não escolhe em si, as pessoas vão ao encontro do prêmio também. Então são muitas ações aqui no Acre, existem muitas entidades que fazem trabalhos muito interessantes, que mexem com a questão da floresta, que mexem no sentido de tocam para uma possibilidade diferente de uma sociedade diferenciada. E aí são muitas experiências. A experiência da Catar, por exemplo, ela é urbana, né? Uma cooperativa de catadores que é urbana, mas fundamental, porque faz uma discussão sobre que lixo, o que é o lixo, o que se cata, o que se reaproveita, o que se reutiliza, numa sociedade que achou que tudo podia ser descartado. Com certeza. Ô, presidente, eu comecei a fazer jornalismo em 88.
Antes disso, como estudante, eu participava ativamente de algumas discussões, no que se refere, por exemplo, à história do movimento sindical, que começa no Acre com a Organização dos Trabalhadores Rurais, Isso, né? exatamente, Associações lá, e tal. bem mais atrás. Então é o seguinte, preste atenção, não me interprete mal, mas assim, até porque você também é mais uma, por favor. Talvez não tenha, assim como eu, não tem tanto poderes para mudar a história. Mas assim como Chico Mendes, Wilson Pinheiro também morreu praticamente no mesmo jeito, Pinheiro, né? Foi um crime encomendado também, o Ivair Gino também morreu. Isso. A crônica das mortes anunciadas em alguns lugares da Amazônia não se encerrou. É verdade. Nós tivemos o caso da Dorothy Siang, nós tivemos o caso de um casal, nós tivemos esse ano o genocídio dos Guarani Kaiowá. Então, na verdade, essa crônica de uma morte anunciada em alguns lugares da Amazônia e em alguns lugares do país permanece. Isso, acho que isso você está correto em pensar, porque pois bem, isso enquanto o Chico fazia os chamados empates em Chapuri, em Brasileia, alguns quilômetros dali, o Wilson Pinheiro também fazia o mesmo. Exato. Né? Na verdade, da mesma causa. No primeiro empate, quem está na foto é o Wilson Pinheiro. Você sabe disso, nessa primeira foto de registro. Então, na verdade, o Chico dá continuidade a algo que o Wilson iniciou. Sem sombra de dúvida, né? Nós fizemos um projeto grande para reconstrução do Memorial Wilson Pinheiro, ano passado, que agora ficou submerso, né? Que nós estamos estudando como é que a gente intervém ou ajuda nesse pós-alagação para a manutenção disso, que é o memorial com imagens, com uma série de coisas sobre o próprio Wilson, né? Com certeza. Isso é importante porque isso é a memória e ela precisa ser preservada. Quanto ao prêmio, ele cresce do ponto de vista institucional a cada ano? Ele fica mais famoso, ele fica mais conhecido no Brasil e no mundo? Eu acho que o que qualifica o prêmio Chico Mendes é a possibilidade das pessoas irem atualizando a sua leitura sobre a questão ambiental, sobre a proteção da sociedade nessa interação com o meio ambiente. Então, isso se fortalece. E, ao mesmo tempo, que veja, passa pela cabeça das pessoas a marca Verte, o tênis, né? É um tênis e tal. Quando você consegue ver o trabalho, entender que essa borracha que é tirada do interior do Seringás daqui, que vai ser trabalhada com outra tecnologia, que se transforma num tênis, que faz uma combinação com algodão orgânico, permitindo-se ter um calçado, se nós pudéssemos usar o termo exato, sustentável, está ali, isso traz outra reflexão. Quando um Marcelo Rosenbaum, com toda a trajetória dele como designer, vai para o centro de uma comunidade Yawanawá e, na parceria com eles, constrói aí as luminárias e, com isso, joga esse trabalho para o mundo, criando uma interação, eu acho que o prêmio vai se qualificando. O que qualifica um prêmio exato, o que qualifica uma premiação é quem a recebe e o que isso acontece, né? Eu fico imaginando algumas pessoas que recebem um prêmio como esse. Os primeiros premiados desse prêmio em 2004 foram o Joaquim Yawanawá, na categoria comunitária, foi a Marina Silva, à época, pelo trabalho que estava desenvolvendo já, por toda a sua trajetória, e o Tony Gross, que é uma pessoa que muitas pessoas não conhecem aqui no Acre, mas foi a pessoa responsável... O pessoal conhece o Tony Kroos, o atacante da Alemanha, o Tony Gross, que fez uma gracinha com a gente nos 7-1. Não, esse é um querido que foi a pessoa que custeou e permitiu a primeira viagem internacional do Chico Mendes. Entendi. Então, assim, tem uma história do Chico também que, às vezes, é pouco divulgada, né? Claro. Ou a ideia dele ser só o patrono do meio ambiente virou algo assim, o que é o meio ambiente? É só a mata ou só a floresta? Mas o meio ambiente é tudo, né? Embora tenha sido criado ainda no governo Jorge Viana, ele ganhou mais corpo já no governo Bino, né? Isso. Porque também foi o período exatamente dos 20 anos. Veja, são 27 anos da morte do Chico. Se Chico fosse vivo hoje, estaria com 71 anos, exatamente. Coincidência, né? Ele hoje estaria completando 71 anos e o mestre Irineu 123. Esse 15 de dezembro é uma data realmente histórica para nós acrianos. E às vezes me passa pela cabeça. E as pessoas perguntam, o que estaria o Chico pensando? Que leitura estaria tendo desse tempo ou desse momento? Ou Chico seria contra ou a favor do impeachment? Mesma pergunta. Eu espero que contra. Engraçado, sabe o quê? É que o Chico Mendes, embora ele tenha vivido, eu acho que depois que ganhou conhecimento, ele já estava no PT, mas foi no PMDB, sabia? Onde ele conquistou o único mandato dele de vereador, sabia?
E nós temos que fazer uma leitura, quando a gente faz uma leitura dessa, uma leitura histórica no país, o que foi que já representou um partido como esse para o Estado brasileiro no período de ditadura. Por isso que às vezes assusta certos comportamentos atuais dessa natureza. Mas, sem sombra de dúvida, a história, ela serve para que se reflita e se pense no que já aconteceu e no que está agora. E é onde isso se descompassa. Eu fico imaginando um Chico se vivo, crendo o possível e talvez não podendo, como ele mesmo anunciou, realizar tanto em vida como que ele permitiu para os que estavam à sua volta com a sua morte, o que é muito duro de ser admitido. Certamente. Presidente, o ano praticamente acabou, né? Daqui a 15 dias é Ano Novo, daqui a 10 dias é Natal. A senhora faria um balanço positivo na cultura do Acre em 2015? Eu faria um balanço positivo do mundo nesse 2015, né? Eu acho que nós vivemos um momento de muitos confrontos na sociedade que a gente vive. E não só no Acre, no mundo. A América Latina está pulsando. A eleição do Macri na Argentina cria muitos pensamentos. E, ao mesmo tempo, a possibilidade das mulheres lá na Arábia votarem e se eleger nos dá um suspiro, ou o que aconteceu na França agora nas eleições também nos dá um suspiro. Então, assim, eu acho que a avaliação da cultura ela não pode ser só do ponto de vista artístico, porque a arte é um dos pontos da cultura, talvez a finalidade mais premente, mas a cultura como um todo, nós, homens e mulheres, desse tempo agora, vivendo uma sociedade que está se enfrentando, se confrontando. E num Brasil que durante muito tempo constituiu e se criou dentro de uma história de dizer que nós éramos de um país que não tinha preconceito. Mentira! Nós vivemos num país que tem preconceito sim, pela qual a gente precisa brigar. Nós vivemos numa sociedade em que a mulher não tem ainda o espaço devido. Precisamos brigar. Isso é cultural, isso também é cultural, porque isso reflete no pensamento de todos nós. Então, assim, esse foi um ano difícil, acredito, para as finalidades artísticas da cultura, assim. Foi um ano agora, no final do ano, a Funarte, dando uma retraída, dizendo que os editais só serão pagos no próximo ano. Nós tendo que Como abrir mão... Como é que os artistas receberam essa notícia? Foi de maneira muito forte, mas era uma coisa que não era inesperada. Veja, o Rio de Janeiro teve uma retração, o Ceará teve uma retração, Bahia teve uma retração, Minas Gerais teve uma retração dos editais da área de cultura. Entendi. Então, isso não é uma coisa talvez tão inesperada, porque isso nós estamos num país e uma série de... As fontes de recursos são as mesmas para algumas coisas, e para a cultura principalmente. Agora sim, a nossa perspectiva é da virada. Nós estamos... Boa perspectiva para 2016. Boa, se Deus quiser, vamos retomar um edital de fundo para o próximo ano, vamos conseguir devolver aí definitivamente, nós estamos fazendo aos poucos o Cine Teatro Recreio, porque nós perdemos muitos materiais nele. Temos um projeto de restauro da Tentame, já em fase de aprovação com o IFAM. Um estudo de patrimônio histórico também vai estar restaurando a casa do Chico Mendes, está assinando já a ordem de serviço agora em janeiro, então é um espaço de patrimônio nosso para o Estado. E o Museu da Borracha, que nós já estamos caminhando aí para entrar nessa fase, para poder entrar no processo para licitar a reforma. Qual a previsão de reabertura do museu, por exemplo? Olha, o museu está fechado a parte de visitação, mas a parte de pesquisa está lá. Nós acreditamos que depois que entra o processo licitatório tem demorado aí de 4 meses a 5 meses, que isso é uma loucura, mas é o que demora um processo como esse vir. Mas o projeto de reforma eu acredito que só no segundo semestre. De 2016. Mas ele será entregue à sociedade, se Deus quiser, e esse é um presente que nós queremos dar à sociedade, que é uma resposta a um espaço importante, necessário para nós. Então, a reflexão, ela é assim, a gente é assustado desse ano que a gente viveu. 2015 é um ano forte, foi um ano forte, um ano que as pessoas tiveram que refletir, pensar, entender e definitivamente saber que lado que a gente está, isso é importante também, de se expor e dizer o que pensa, o que acha. Então, eu espero que venha 2016 melhor, que nós tenhamos mais força, que a cultura possa se projetar mais, muito menos como só a finalidade artística, mas o entendimento mesmo de pensar a cultura, o jeito, a identidade, o comportamento. Então, eu espero coisas boas. Conversei aqui com Carla Martins, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur, a FEM.
Foi um prazer, presidente. Um prazer, Miss. Feliz Natal. Uma boa noite. Feliz Ano Novo. Feliz Natal para a senhora também, longa toda a vida família. aí para o senhor também. Longa vida aí para o seu programa. Bons ventos para a cultura em 2016. Para todos nós, para as nossas vidas. Muito bem. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado de coração pela audiência. Boa noite, bons sonhos. Valeu.